E nesse vídeo nós vamos falar de Nubank, que nessa semana ultrapassou o Itaú em valor de mercado. E o banco atualmente está avaliado em 307 bilhões de reais, sendo que o segundo colocado, o Itaú, está na casa aí dos 292 bilhões de reais. Além do Itaú, o Nubank se torna mais valioso que a companhia Vale, a maior mineradora do Brasil. E é claro que nesse vídeo nós vamos trazer os detalhes da apresentação de resultados do segundo trimestre desse ano, além, é claro, das principais recomendações de mercado para as ações do Roxinho. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal A Trade. E hoje é dia de falar do Nubank, que acabou de ultrapassar o Itaú em valor de mercado, se tornando o banco mais valioso do país. E é claro que nesse vídeo eu vou trazer para vocês os principais destaques da apresentação de resultados desse segundo trimestre. Mas antes, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações do Nubank. Nosso objetivo é educacional, trazer informação e te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use aí essas informações com sabedoria. Bom, investidores, já baixei aqui a apresentação desse segundo trimestre de 2024 e vamos lá dar uma olhada nos principais destaques aqui do Nubank. E para começar, a gente tem que falar do crescimento absurdo que o banco vem entregando trimestre a trimestre desde a sua fundação lá em 2014. Olha esse crescimento exponencial, investidores. Hoje o Nubank já tem 105 milhões de clientes, um crescimento ano a ano que representa 20 milhões de clientes. Para vocês terem ideia, 56% da população adulta do Brasil já abriu uma conta no banco. E dentro desses 56%, 83% desses clientes utilizam mensalmente o Roxinho. Nesse segundo trimestre, o banco entregou uma receita de 2,8 bilhões de dólares. Um crescimento ano a ano de 65%. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nesses números aqui no detalhe. E falando em lucratividade, o banco entregou um lucro líquido nesse trimestre de 487 milhões de dólares, um crescimento ano a ano aqui de 134%. E ele atingiu com essa lucratividade um ROI, ou seja, o retorno sobre o equity anualizado de 28%. Considerando aqui os números de lucro líquido ajustado, esse crescimento ficou em 131% e o ROI ajustado anualizado em 33%. O Nubank não tá para brincadeira. Trazendo aqui para vocês o crescimento do banco trimestre a trimestre desde o segundo tri do ano passado, a gente consegue ver o forte crescimento aqui das receitas do banco. Olha isso, 60% de crescimento no segundo trimestre do ano passado, no terceiro tri do ano passado 53%, no quarto tri 57%, no primeiro tri desse ano 64% e agora, investidores, 65% de crescimento das receitas. Uma constância excelente para um banco. Quando a gente olha os números de lucro bruto, lucro líquido e até mesmo o lucro líquido ajustado, a gente consegue analisar essa mesma recorrência de crescimento trimestre a trimestre. Ou seja, o banco vem entregando o que tem prometido aí para os seus investidores. Sempre que vocês, investidores, estiverem analisando um banco, seja no Nubank ou qualquer outro banco, é muito importante vocês analisarem aqui a carteira de crédito, pois a maior geração de receita de um banco é exatamente os empréstimos. E aqui a gente vê um crescimento da carteira de crédito do Nubank de 49%, sendo que a maior parte das receitas está aqui, ó, na parte de cartões de crédito e agora recentemente começaram com a parte de empréstimos. Ou seja, a parte aqui de cartões, como a gente pode visualizar aqui nesse gráfico, continua sendo a mais relevante. Mas aqui no segundo trimestre desse ano, a gente já começa a ver um crescimento na parte de empréstimos e uma redução aqui na parte de cartões. Ou seja, os empréstimos estão ocupando mais espaço do que a parte de cartões. E já que a gente falou de crédito, é muito importante a gente analisar também os números aqui de inadimplência. Pois de que adianta o banco crescer a sua carteira de créditos se o seu índice de inadimplência disparar? Portanto, é muito importante analisar sempre esses dois índices, a inadimplência de 15 a 90 dias e a inadimplência acima de 90 dias. Nesse trimestre, como a gente pode verificar aqui, a inadimplência de 15 a 90 dias caiu 5 pontos percentuais, saindo de 5%
8% para 4,5%, e esse é um ponto positivo aí para o Nubank. E quando a gente olha a inadimplência acima de 90 dias, ela saiu aqui de 6,3% para 7%, ou seja, ponto negativo aí para o Nubank. A gente tem que acompanhar de perto esses números de inadimplência, pois logicamente eles podem afetar o crescimento da lucratividade do banco, pois sua maior fonte de receita é sempre os empréstimos e o crédito. E para fechar a nossa análise, investidores, é muito importante a gente também olhar aqui os números de eficiência do banco. Vai lembrar que lá no terceiro trimestre de 2022, o banco ainda apresentava prejuízos, e essa curva se inverteu a partir do quarto trimestre de 2022, e atualmente o índice de eficiência do Nubank está aqui na casa dos 32%. Comparado com o trimestre anterior, houve uma redução de 0,1 ponto percentual, ou seja, o Nubank está de parabéns com relação à eficiência. Com isso, investidores, a gente conclui que os resultados do Nubank foram excelentes, mas como será que os analistas de mercado estão olhando aí para as ações da companhia? Vale lembrar, investidores, que a gente tem nada mais, nada menos do que o Warren Buffett investindo na companhia. Ele fez um aporte na casa do $1 bilhão na companhia. Bom, trazendo para vocês uma recomendação aqui do Itaú BBA, os analistas do Itaú recomendaram compra para os seus clientes das ações do Nubank, visando aí a expansão rápida de clientes, e o preço-alvo colocado aqui pelos analistas do Itaú BBA está aqui na casa dos $13. Olhando aqui o gráfico de preços do Nubank no TradingView, e eu vou olhar aqui as ações negociadas lá na bolsa americana, como nós podemos perceber nesse gráfico, algumas semanas atrás o mercado americano corrigiu bastante e as ações do Nubank chegaram a bater aqui o valor de R$ 9,71. No entanto, a partir aqui do dia 5 de agosto, as ações dispararam, já acumulando uma alta aqui de 48% e já ultrapassaram o preço-alvo colocado pelos analistas do Itaú BBA. E vale lembrar que o Itaú BBA colocou um preço-alvo aqui na casa dos $13, investidores. E um destaque importante aqui nessa matéria da Suno é que ela foi atualizada no dia 27/5 desse ano de 2024, ou seja, ela é bem recente aí no mercado. Para a gente fazer um contraponto, investidores, eu encontrei aqui uma recomendação da XP Investimentos. E os analistas da XP estão recomendando aí neutro para as ações do Nubank, ou seja, nem compra e nem venda. E o preço-alvo colocado aí pelos analistas do Itaú está aqui na casa dos R$7. Vai lembrar que eles estão falando aqui, investidores, das BDRs negociadas no Brasil. Bora lá para o TradingView ver se esses R$7 aqui por ação tá fazendo sentido. Bom, já dá para perceber aqui, investidores, que os analistas da XP acertaram direitinho o preço das ações. Se multiplicar o preço-alvo da XP por 2, talvez chegue perto aqui dos R$12, que é o preço que as ações estão valendo nesse momento. Ou seja, aquela recomendação da XP já foi faz tempo. Bom, investidores, com esses resultados excelentes e essas recomendações, como fica aqui os indicadores de valuation do Nubank? Bom, eu vou trazer os principais aqui para ajudá-los a tomar uma boa decisão de investir ou não na companhia. Vai lembrar que a cotação aqui da BDR, que é a Roxo 34, está na casa dos R$12,94. Nos últimos 12 meses, as ações já estão subindo aí 111% e o banco vem negociando com um múltiplo aqui de PL, preço-lucro, de 44,09. E olha isso aqui, um P sobre VP, ou seja, preço sobre valor patrimonial de 9,74. Números absurdamente altos. Quando a gente olha esse tipo de número, parece que a empresa está super valorizada lá no mercado. Mas vale lembrar, investidores, quando a gente olha o P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor de patrimônio, você precisa entender o business da companhia. O Nubank ele tem um P sobre VP tão alto assim por conta de ser um banco digital, ou seja, ele não tem agências físicas, que faz com que o seu valor de patrimônio, o VP aqui da sigla, seja alto. Com isso, o valor realmente dispara. Se você comparar o Itaú com o Nubank, você vai ver uma grande discrepância aqui no P sobre VP. E o PL também está lá nas alturas, 44 vezes, é um PL absurdamente alto. Mas vale lembrar, investidores, o Nubank veio apresentando prejuízos até o ano de 2022, ou seja, ele estava aqui com um PL negativo, pois vale lembrar, o PL divide o preço das ações pela lucratividade da empresa. E assim que ela fez a virada aqui no final de 2022, o PL da companhia subiu para 38,5, ou seja, a companhia apresentou
excelentes lucros, revertendo os prejuízos apresentados anteriormente. E a gente consegue ver isso com mais detalhes aqui no indicador LPA, lucro por ação. Quando a gente abre o histórico aqui do indicador LPA, a gente percebe aquela virada aqui no finalzinho de 2022. Com isso, investidores, a gente pode concluir com um PL aqui de 44 vezes, os investidores têm muitas expectativas no crescimento dos lucros do banco e isso já está refletido aqui no seu PL, mostrando para nós investidores que o preço das ações estariam super valorizados aí no mercado, tendo pouca margem de crescimento nos preços das suas cotações. Mas é claro, investidores, que esse PL aqui de 44 está refletindo uma expectativa aí dos investidores, que podem muito bem acertar essas expectativas ou errar completamente e o banco acabar subindo muito mais do que os investidores estão esperando. Mas vale lembrar que o contrário também é verdadeiro. A companhia pode deixar de apresentar lucros e o preço das ações aí sim vão despencar. Mas e para você, investidor, o que você acha de Nubank? Faz sentido investir na companhia com PL de 44? Será que ele vai conseguir manter o crescimento no longo prazo? Será que o seu número de clientes vai continuar crescendo absurdamente, assim como a sua lucratividade? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.